sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber pela primeira vez aqui no Jornada a Luciana Pianaro. Lu, seja muito bem-vinda. Ah, que bom, nossa, muito obrigada pelo convite, obrigada a você que está nos ouvindo, que seja uma jornada muito interessante, que a gente troque aquilo que precisar ser trocado. Eu acredito muito no fluxo, então que o melhor aconteça. Sim, esse fluxo, Lu, quando eu estava pensando sobre essa nossa conversa, né? Que ela já aconteceu algumas vezes, a gente já se encontrou e conversou, e é sempre uma conversa que me abastece, assim, que eu saio com ideias e com sentimentos e propostas também do que eu quero fazer diferente. E quando a gente pensa em trazer isso para o podcast, né? Aí você fica tentando estruturar e falar, não, mas por onde a gente vai começar? Qual que é o melhor caminho, né? E eu falei para você que eu achava muito bom a gente conversar sobre a simplicidade. Você é mãe, empreendedora, tá à frente de uma marca que eu admiro muito, acompanho, que é a Vida Simples. E eu fiquei pensando que essa simplicidade, quando a gente tenta colocar a parte prática, então o negócio, o empreendimento, com a parte sutil, com as emoções, com a delicadeza de todos os temas que a Vida Simples fala também, falei, cara, que desafio que é. Não é simples, né, Luco? Ou é simples? Como é que é? Você sabe que muitas vezes eu brinco, às vezes, com as pessoas, elas perguntam, e como é que está aí a vida? Eu falo, a vida aqui está complexa, porque não é simples, né? Eu acredito que a simplicidade, ela é o auge, assim, quando a gente conseguir atingir essa simplicidade, a gente, pronto, aqui já cheguei no lugar onde eu devia ter chegado. Porque a realidade, a vida, ela é muito complexa, né? O trabalho é complexo, as relações são complexas, né? Tudo nos demanda muita calma, muita determinação, muito autoentendimento, né, das nossas emoções. Eu considero que hoje eu sou uma pessoa mais calma, viu, Helena? Mas eu já fui uma pessoa, não quero dizer braba, não, mas eu quero ser, dizer no sentido de centrada, assim, de um pouco mais consciente das coisas, até pela maturidade, né? Graças a Deus. Eu acho que se tem uma coisa maravilhosa da maturidade, é trazer esse centramento para a gente, esse entendimento um pouco mais da vida. Um pouco mais que eu digo, porque de repente você começa a entender a vida, daí você vai descascando mais camadas, daí você percebe que tem mais camadas para serem descascadas, né? E assim a vida continua. Mas é isso, assim, hoje eu entendo que talvez o universo tenha me chamado mesmo para fazer a gerência, né, a gestão desse projeto chamado Vida Simples, porque talvez eu precisasse simplificar um pouco mais a minha vida e esse aprendizado de ser nessas várias personas, né, integrar tudo numa única pessoa é um desafio muito grande, mas também é uma oportunidade muito grande de desenvolvimento. Então, cá estou na vida simples, há 5 anos, tentando chegar nesse nível de simplicidade. Sabe que quando a gente pensa, né, sobre a vida, ela é complexa. E a gente está buscando esse ápice que talvez seja a simplicidade. E você trouxe também a questão da maturidade, né? Do quanto a gente vai aprendendo com o tempo. Eu fico pensando se o aprendizado não é justamente parar de tornar mais complexo. Porque eu penso isso, que às vezes na vontade de resolver um problema, a gente causa mais 5 problemas, né? Na vontade de ir muito rápido, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito, assim, quando eu tô com muita pressa e quero resolver muito rápido, quando eu vejo, eu causei mais dificuldades para mim do que se eu tivesse feito com calma. Como foi ou como tem sido para você? Aí eu acho que pode ser na vida pessoal também, ou na vida profissional, Lu, se é que essa divisão cabe, né? Esse processo de, tá, isso daqui eu posso deixar menos complexo. Como eu posso simplificar isso daqui para mim? Na parte prática mesmo, né? Porque tem coisa que dá para simplificar. Né? Na verdade, eu acho que em algumas entrevistas ou palestras que eu acabei falando, né, eu falo, a vida é complexa ou a gente torna ela complexa? Porque a gente tem essa tendência, né? Eu falo por mim, mulher,
né, mulher, empreendedora, mãe, dona de casa, amiga, né, aqueles todos esses papéis que você tem, você assim acaba desenvolvendo uma tendência a querer ajudar todo mundo, a fazer tudo, a dar conta de tudo. E daí chega um dia na tua vida, que eu não sei exatamente quando é, porque para cada um é um, que você fala, nossa, mas será que eu preciso de tudo isso mesmo? Né? E daí aquele estalo, né? Aquele insight que vai acontecendo com você, vai refletindo em todas as áreas da vida. Eu, eu levei muito tempo para chegar onde eu estou, que eu considero que é um nível mais simples, ainda não é o auge da simplificação, porque tem um monte de coisas para eu fazer, mas ele meio que foi muito paralelo com o desenvolvimento do meu trabalho na Vida Simples, né? Não é porque se chama Vida Simples, poderia se chamar outra coisa, podia se chamar Cláudia, podia se chamar Nívia, podia se chamar qualquer coisa, né? Qualquer nome de empresa, né? Eu sou uma empresária. E você, quando é empresário, ou você é uma pessoa muito criativa, você tem milhões de ideias, mas milhões, e eu tenho muitas ideias. E desde criança eu queria fazer um monte de coisa. Mas quando você precisa se dedicar a algo, talvez essas ideias todas mais atrapalhem do que de fato te ajudem. Então, quando eu tive procurando na internet, você vai achar uma oportunidade né, de comprar os direitos dessa revista querida que se chama Vida Simples e que nasceu dentro da Editora Abril. Eu falei, né, eu comprei uma revista, mas comprei uma ideia, eu comprei uma voz, eu comprei, né, uma marca. Nossa, eu posso fazer tantas coisas com essa marca, eu posso fazer produto, eu posso fazer serviço, eu posso fazer educação, eu posso fazer hotel, eu posso fazer. Nossa, eu queria conquistar o mundo com aquela marca. Né? É de mim, é da minha natureza fazer isso. Mas na medida que você vai desenvolvendo o negócio, que você pega lá a criança na mão, né, digamos assim, que nasce a criancinha, foi quando eu peguei uma revista que eu não sabia fazer, então eu tive que aprender e tudo mais, eu vi que era muito mais complexo, né, e que eu não daria para fazer todos aqueles projetos se eu não fizesse aquele primeiro bem feito. Bom, isso levou aí uns 2 anos, mais ou menos, para eu entender toda essa complexidade. Então, no primeiro ano, eu achei que a revista ia caminhar sozinha, sem precisar de uma gestão, de uma liderança. Não, eu precisava estar muito presente, cuidando do todo, né? E daí, aos poucos, eu fui desenvolvendo novas ideias. Só que quando eu saía para desenvolver uma nova ideia, aquilo que era o meu negócio principal, às vezes sofria, tá? Eu levei muito tempo para dizer, Luciana, deixa essas ideias, desapega, organiza bem essa casinha, faz bem o que você faz já, que já faz bem feito, né? Cuida bem disso, estrutura bem isso, depois você dá um passo aqui, depois você dá um passo acolá. E isso aconteceu basicamente depois dos meus 40 anos, Helena, porque até então eu estava naquele turbilhão de querer desenvolver a vida, a carreira, estudar, fazer mestrado, não sei o quê, e ter filho, né? O ter filho para mim foi um processo também, eu, né, quero ter filho, não, porque eu quero fazer todas essas outras coisas, e daí um filho vai, né? Então, o filho, junto com a maturidade, com o início dessa maturidade dos 40, junto com a vida simples, foi me ajudando a perceber que não dava para eu é, conquistar o mundo naquele momento. Eu precisava conquistar aquele meu pedacinho, depois ampliando, 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 né? Isso tudo foi uma percepção. É lógico que a gente só tem essa percepção depois que sofre muito, né, que é o que você disse, a gente vai criando problemas para a gente mesma, então esse monte de problemas que eu criei para mim mesma por conta desse desejo de querer fazer mil coisas, eles se desdobraram em outros problemas, mas se desenvolveram principalmente, né, afetando minha saúde, né, me tirando do eixo, eu vivia doente, eu não tive burnout, assim, como tanta gente fala, porque, assim, você meio que precisa se segurar, e eu tenho muita força mental, mas assim, é a ponto de você explodir, você já não sabe mais o que você é, né? Então, assim, eu vivia adoecida, vivia com a imunidade muito baixa, daí eu fui percebendo que, na verdade, eu estava ficando daquele jeito porque eu não estava dando conta de tudo que eu estava fazendo, e eu precisava abrir mão de algumas coisas, né? Foi quando eu falei, não vou mais participar
desse grupo, não vou fazer aquele curso que eu queria fazer, não vou fazer essa viagem, não vou desenvolver aquele produto, vou me afastar desses projetos. Eu tinha um monte de projeto no paralelo, queria ajudar as pessoas e tal. Eu falei assim, não consigo dar conta da minha vida. Então eu fui descomplicando as próprias complicações que eu mesma me causei. E a partir desse momento, daí quando você percebe isso, fica um pouco mais fácil, porque daí uma nova complicação que você vai gerando para a sua vida, você vai, opa, pensando, né? Será que é isso? Você vai refletindo. Luciana, lembra da complicação que foi tudo isso. Então, esse processo todo me ajudou a me centrar, me ajudou a dizer mais não sem culpa, porque era muito difícil você dizer não para as pessoas, porque você queria ajudar, você queria lá, você tinha um monte de braços e queria fazer tudo. Então, isso me ajudou a ter mais qualidade. Hoje eu falo que eu trabalho uma quantidade de horas de uma forma muito produtiva. Meu filho fica, né, um período quase integral na escola. Eu consigo, final da tarde, dar atenção para ele, dar atenção para os estudos. E o que eu não conseguia fazer naquele dia, eu faço no dia seguinte, sabe? Eu não fico mais estressada. Mas isso tudo porque eu fui eliminando os excessos para tentar chegar naquilo que é o essencial para mim, sem me cobrar demais para tudo isso. Então, assim, uma forma que não é tão simples, mas resumidamente é isso. A gente às vezes precisa dessas complicações e precisa às vezes sofrer algum tipo de baque para a gente perceber que a gente precisa no fim simplificar a nossa vida, né? Agora, eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta que talvez pareça o oposto de tudo que a gente está conversando até agora, mas eu acho que não é. Porque da última vez que a gente se encontrou e a gente tomou um café junto com o Marcelo Rondon, que já esteve aqui no Jornada da Calma também, eu saí com um pensamento que depois eu fiquei muito feliz de ver na capa da Vida Simples também, falando sobre ambição, sobre a gente também topar ocupar espaços que a gente pode ocupar. Ou talvez também mais incorporar coisas que a gente já está fazendo, que a gente já faz. Às vezes são habilidades que a gente já tem, são possibilidades que a gente já manifesta assim no mundo, e às vezes fica nesse lugar de, ah, não, mas será que era eu mesmo? Ou uma síndrome de impostor, enfim, tem muitos nomes, né, para essa sensação de se apequenar, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a gente poder ser quem a gente é, né? E às vezes tem um tamanho maior mesmo. E isso a gente traduz como ambição também, de poder sonhar novos sonhos e ter objetivos e falar, tá bom, como é que eu posso ir até lá? E aí eu fiquei pensando justamente nesse momento que você está vivendo, Lu, que tem uma busca por simplificar, por achar o que é essencial, mas ao mesmo tempo também ter sonhos, que são sonhos grandes e sonhos bonitos e sonhos que a gente quer ver realizados. Você acha que talvez no fim a ambição seja manter essa essência, mas não perder essa nossa capacidade sonhadora e realizadora? Qual é a sua ambição hoje, Lu? Helena, eu não vim preparada para isso, porque eu ia daí pesquisar o significado, né, da palavra ambição, mas eu acho assim, dentro das discussões internas da Vida Simples, a gente trouxe isso, na verdade eu falo, a gente trouxe a matéria de capa sobre ambição para nós mesmos da Vida Simples, porque é todo um time de gente muito boa, muito talentosa, muito capaz, e que muitas vezes se sabota. E daí a gente, né, claro, a gente escreve para pessoas, e a Vida Simples é feita de pessoas, e só de mulheres, né? Atualmente, por acaso, nós somos um grupo de 10 mulheres fixas, fora as pessoas que, né, que participam, os freelas, colaboradores, colunistas, enfim. Mas o time Claro. fixo são 10 mulheres. Então, todos os dias a gente, né, se conversa, entende que, né, o quanto que a gente ali às vezes se sabota,
o quanto que, por exemplo, na vida simples, todo mundo faz um trabalho maravilhoso, mas é um pouco nichado, né? Então a gente não é pop, a gente não é superstar, a gente não tem 10 milhões de seguidores, a gente tem poucos, porque né, é um nível da evolução das tuas necessidades, que é o nível do autoconhecimento, né, da autorrealização, que está assim no topo da pirâmide. A gente sabe que as pessoas têm outras necessidades. Então, às vezes, por a gente não ser tão pop assim, a gente acha que a gente é menos. E daí a gente, numa discussão interna, falou, por que que a gente não pode sonhar em ser mais? Por que que a gente, de repente, está menosprezando? E o quanto que, às vezes, esse pensamento que fica interno dentro da gente, de autossabotagem, prejudica o próprio fluxo do negócio. Então, foi uma discussão interna que surgiu, e até a gente não usou a palavra ambição no título, a gente chamou de desejo, né? De desejar mais, no sentido de você se permitir desejar mais. E, às vezes, a ambição, ela também se confunde um pouco com você ganhar mais dinheiro e fazer viagens e não sei o quê. Ela não está ligada com isso, porque existem pessoas que ganham muito dinheiro, que fazem muita coisa, que são empresários bem-sucedidos e que ele não está fazendo aquilo porque ele quer mais dinheiro, porque ele tem o desejo da realização. Então, para mim, a minha ambição, eu tenho muitas ambições, muitos desejos na vida, mas eles não passam, sabe, eu viajar no meu jatinho, ou só viajar 4 vezes por ano para o exterior e tal. Se acontecer, maravilha, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho uma ambição honesta, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter uma boa educação para o meu filho, eu quero, sabe, ter experiências bacanas. É claro, quero ter uma reserva financeira para quando, né, eu não trabalhar mais como eu trabalho hoje. Mas, assim, a gente não confundir esses desejos só com aquela coisa de fazer dinheiro pelo fazer dinheiro, e sim pela realização, por você, inclusive por ter mais recurso financeiro, por exemplo, através da ambição de fazer mais coisas, você poder, inclusive, ajudar outras pessoas. Então, é desmistificar um pouco, não há problemas nenhum em você sonhar grande. Se você se você tem capacidade, se você acredita no teu potencial, você veio para esse mundo para deixar esse mundo melhor. Eu acredito muito nisso, né? Cada um, cada um tem a sua visão de como deixar o mundo melhor, né? Através do seu trabalho, através das suas atitudes, através, enfim, de uma ação social que você faça, às vezes através de um dinheiro que você deixe e melhora a qualidade de vida da tua família. Então, a vida ela para se tornar simples, não significa você ter menos coisas. Significa você ficar com aquilo que é essencial para você, né? O que é essencial para Helena Galante, né? Além de todas as firulas que tem ao redor, né? Os jantares, as viagens, estar com famosos, comprar. O que é o essencial? Sem aquilo você pensa assim, nossa, sem isso eu não estaria bem, né? É um apartamento maior do que você tem? É um carro melhor do que você tem? Talvez não. Talvez o que você precisa está justamente ali. Eu vejo hoje minha mãe, semana passada eu conversava com ela, ela tem uma casa boa, uma casa de imigrante italiano, essas coisas, mas é uma casa antiga e grande. Então, ela fala, ai, tudo que eu queria era uma casa com 2 cômodos só, porque me dá um trabalho, cuidar disso tudo, quer dizer, sabe? Então, pensar naquilo que é o essencial, que te dê menos trabalho, que você, sabe, apague as luzes, feche as cortinas e tá tudo bem, você não precisa ter uma estrutura, assim, escandalosa, gastos homéricos para pagar, sabe? Aquilo que te traga paz, que seja de fato aquilo que traz, que te acalma e que você possa e dormir com mais tranquilidade. Para mim, essa é uma ambição saudável, e isso é a essência da simplicidade, sabe, Helena? Para mim, é isso. E estou muito feliz porque eu acho que eu estou chegando próximo aos 50 anos com esse sentimento na minha vida. Mas eu ainda quero fazer muitas coisas, eu tenho um filho pequeno, eu quero também promover para ele uma série de coisas, e para isso eu preciso ambicionar mais, né? Ambicionar fazer mais dinheiro, ganhar mais no meu salário, enfim, essas questões. Sabe que isso que você está me falando me despertou para uma palavra que é valor. O que é que tem valor para a gente, né? Quais são os nossos valores?
Foi muito curioso porque parece isso, né? Quando a vida começa a pipocar muitos sinais. Então, eu conversei com a Bruna Lombardi recentemente para uma matéria que vai sair na Cláudia, e ela falou sobre essa necessidade da gente conhecer os nossos valores, né? E aí fazer escolhas a partir dos nossos valores. É, e valor é uma palavra que a gente usa para dinheiro, né? Então, eu acho que talvez por isso tenha essa confusão com falar de ambição ou falar de desejo, como se a gente estivesse falando desse lugar de ganância, né? De financeiro apenas, né? Exato. Exclusivamente. Só que eu fiquei pensando que os nossos valores, eles têm valor, né? E é isso, a tranquilidade de poder estar em paz em casa, por exemplo, isso é um valor. E tem muito valor, né? Tem um valor que ele é inestimável mesmo de dinheiro, mas às vezes a gente não nomeia. E eu acho curioso isso que você contou sobre essa experiência de estar em 10 mulheres, né? Por exemplo, na Vida Simples, conversando sobre essa sensação compartilhada, e falar, ok, então isso daqui vai ser uma matéria, isso daqui vai ser. Nós seremos as primeiras a escrever e as primeiras a ler depois, né? A ouvir o Exatamente. que a gente mesmo Exatamente. o que a gente mesmo está falando. E eu fiquei pensando sobre esse valor da comunidade, o valor da rede, sabe? O valor de 10 pessoas juntas fazerem um projeto, e receberem também os frutos desse projeto. E eu fiquei pensando que a sua vida eu tenho a sensação também, Lu, não sei o quanto de fato isso se concretiza no dia a dia, mas eu vejo que você tem muita convicção nessa força comunitária, né? Ainda que venha com o tempo, com aprendizados de dizer não, de entender também até onde a gente consegue ajudar, até onde a gente não consegue ajudar, mas tem essa sensação de comunidade em volta, né? E eu acho que em volta da vida simples, mas eu sinto muito em volta de você também. Você conecta pessoas, né? Como você sente? É um valor para você muito forte? É interessante, acho que eu vou falar de duas coisas aqui, já que você trouxe. Eu vou trazer a questão dos valores e vou trazer a questão da comunidade. É, primeiro ponto, assim, eu, eu penso o seguinte, que eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa inteligente. Sempre fui boa aluna, sempre fui muito dedicada, mas eu não sou um gênio de forma nenhuma. É aqueles que fazem aquelas contas de cabeça, que tem aquelas sacadas geniais e tudo mais, mas eu sempre fui a CDF da turma, que tirava as melhores notas, talvez por ter sido a filha mais velha, a neta, a primeira neta, né? Você segue dando o exemplo, então tem isso. Também sou Capricórnio, né? Competitiva Sim. e tal. Mas eu não me considero uma pessoa assim, crânio, né? Como a gente falava antigamente, assim, super. Mas eu considero que eu tenho uma inteligência importante. Eu aprendo muito com os outros. Então eu falo que eu sou muito do que eu aprendi com as pessoas. E eu não tenho vergonha disso, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e uma pessoa assim, sei lá, que vê um produto como esse que eu tô aqui na mão, que tem um nome de moringa, por exemplo. Eu vou perguntar, mas o que que é moringa? Aí a pessoa vai me explicar o que que é moringa. Mas como que eu faço tal coisa? Mesmo que às vezes parecia uma coisa meio burra, assim, meio, sei lá, meio nada a ver, ou assim, me perdoe a ignorância, mas eu preciso aprender o que que é isso, então desculpe te fazer às vezes uma pergunta. Então eu não tenho medo de perguntar. Então, para mim, o valor da comunidade, ela está muito nesse aprendizado, nesse crescimento que você vai tendo com os outros. E numa comunidade, no caso, no meu caso da Vida Simples, a gente é uma comunidade em vários sentidos, porque hoje a gente se tornou uma comunidade de mulheres. Claro que eu sou a líder, eu sou a dona do projeto, então eu tenho, por natureza, uma responsabilidade, né, maior que todo mundo, mas a gente vê ali que a gente se ajuda muito como pessoas, como indivíduos na sua evolução, nos seus sonhos, né, nos seus desejos, no tipo, você pode, né? Acredite você, veja isso que você está fazendo, o quanto grandioso é. Então a gente se ajuda muito nessa comunidade. E a própria vida simples, como o empreendimento, ela acabou virando uma comunidade de pessoas que buscam o seu desenvolvimento e aprimoramento pessoal. Então ela é muito conectada com a gente. Então a gente fala, a gente até nem tem ainda uma estrutura oficial, uma ferramenta oficial de comunidade, mas a gente considera sim que a gente é comunidade.
Então, essa tua pergunta foi interessante, que me lembrou essa coisa lá de trás, minha, de sempre querer aprender com a comunidade, aprender com o outro, não ter vergonha de perguntar, de mostrar fragilidade, de pedir ajuda. Então, isso me ajudou a ser essa pessoa. O outro lado tem a questão dos valores. Eu acho assim, se você for procurar, né, o que são valores humanos, aí vai ter uma descrição imensa do que pode ser valor para você. Ah, a família é um valor, sim, a religião é um valor, sim, as relações são valores, né? Então tem uma descrição semântica, mas eu sempre achei que eu era uma pessoa de valores bons, né, digamos assim, porque às vezes pode ter valores que não são valores tão bons. Uma pessoa de valores bons, valores éticos, mas eu li um livro uma vez da Brené Brown, que era, eu não lembro qual era o nome, mas tinha a ver com liderança, que ela tem a coragem de ser imperfeito, e tem um outro que ela fala de liderar. E eu não lembro qual é o nome, mas é da Brené Brown e fala de liderança. E ela tem um capítulo que ela lista, assim, tipo, um monte, assim, uns 50 valores que você pode escolher, e ela faz um exercício com você. Ela fala assim, tique aqui, escolha os teus valores. Depois ela vai diminuindo, diminuindo, até ela chega à pergunta, escolha 2 valores, só 2, que são os valores que movem a sua vida. E depois de muito sofrer ali, eu fiz aquele exercício e escolhi 2 valores para mim, que eu mantive como esses são os meus valores. O primeiro é a sabedoria. A sabedoria é um valor. A sabedoria de você conseguir dizer não, de você conseguir fazer boas escolhas, de você seguir a sua verdade. Porque às vezes você está seguindo uma verdade de uma outra pessoa e você não percebe. Então, você conseguir identificar qual é a sua verdade, os teus talentos, né? Você ter a sabedoria de fazer as boas escolhas. E o segundo valor é a coragem, para mim, porque não adianta nada eu saber tudo isso aqui e não ter coragem para executar, ou não ter coragem para tomar uma decisão, ou coragem para terminar um relacionamento, ou coragem para sair de um relacionamento que não está me fazendo bem, ou de uma empresa que está me fazendo bem. Então, a sabedoria e a coragem hoje são os valores que me orientam. Qualquer coisa que eu vá fazer na vida, eu vou me questionar se isso tem a sabedoria por detrás e se está envolvendo a coragem. Já a vida simples, ela tem outros valores. Um dos valores dela é a simplicidade, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer um processo, uma matéria, qualquer coisa, a gente pergunta: está sendo simples? Se está sendo complexo, alguma coisa está errada. Temos que simplificar o processo. Então, a gente tem uma lista de 5 valores para a empresa, né? Então, cabe a cada lugar e a cada pessoa identificar aqueles que são os seus valores que norteiam a tua vida, né? Então, para mim, são exatamente esses dois, a sabedoria e a coragem. Eu amei, amei a combinação que eles trazem, né, Lu? E é engraçado porque eu observo muito as pessoas, né? Eu acho que faz parte do meu trabalho ali de, enfim, o jornalista ele é treinado para isso, né? Observe e conta, observa e relata o que você tá vendo, né? Só que o processo aqui do Jornada da Calma, ele foi treinando meu olhar também para um outro lugar, que é observa o que as pessoas fazem, escuta o que as pessoas falam, mas também vai na sensação e chega nesse lugar de conecta o que você está sentindo com o que a outra pessoa está sentindo. E isso me leva para um lugar de admiração com as pessoas que é muito, muito gostoso, assim, viver desse jeito, sabe? Aproveitando tudo que as pessoas entregam, tudo que elas pensam, tudo que elas fazem, mas também tudo que elas sentem. E é muito gostoso quando você vê uma ação, um pensamento e uma sensação traduzido em palavras. E eu acho que é isso que eu vejo em você, Lu. Eu vejo sabedoria nas suas escolhas e vejo muita coragem também. E eu admiro isso grandemente. Então eu queria muito te agradecer por você ter essa firmeza no seu propósito e nos seus valores e dizer que isso me inspira muito e nos inspira muito. E foi uma alegria ter você aqui no Jornada da Calma. Obrigada, Lu. Obrigada a você, Helena, obrigada pela audiência que está nos ouvindo aqui hoje. Mas como eu falei para você, foi um processo de chegar até aqui, né?
nessa calma, nessa um pouquinho, né? Um pouquinho de sabedoria do que a gente aprendeu com os tantos sofrimentos que a gente passou, porque foi muito complexo antes de se tornar simples, e ainda é. Ainda tenho que lidar com algumas complexidades, mas aos poucos eu estou deixando o caminho mais leve, mais florido, mais agradável para seguir. É isso. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. O bom do caminho é que sempre tem o próximo passo, né? A gente Que conta do que bom! aconteceu até aqui, mas tem os próximos. Nossa, eu acho que eu às vezes falo que eu procuro a estabilidade, mas é na instabilidade que a gente cresce. A instabilidade ela é necessária para os próximos passos que a gente vai dar na vida. Então, de vez em quando tudo bem cair. O importante é você ter força e coragem para levantar. É isso, é isso. Obrigada, Lu, e obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma, que foi tão bonito e tão inspirador. Conta pra gente também quais são os seus valores, quais são os valores que norteiam a sua vida, e se ela anda mais complexo ou mais simples, a gente vai junto aqui para tentar simplificar o nosso caminho. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.